Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Estamos aqui com o nosso primeiro podcast, de segurança viária aqui de Guarulhos, a qual nós trouxemos aí alguns convidados para falar a respeito, com um tema voltado ao Maio Amarelo, que é um mês aí de prevenção a mortes e feridos no trânsito. Bom, vou me apresentar brevemente. Eu sou Laila Fordeloni, sou agente de transportes e trânsito aqui da cidade de Guarulhos e estou como gestora da Escola de Mobilidade Urbana da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana aqui da cidade. Então, de antemão, já quero agradecer nosso secretário, João Araújo, que permitiu que a gente trouxesse esse tema tão relevante para o primeiro podcast aqui da nossa cidade, para a gente poder trazer através dessa forma, dessa tecnologia, de muitos ouvintes aí que estão sempre aí atualizando suas informações através dos podcasts, trazer esse tema de segurança viária. Tá? Estou aqui com o nosso colega Helder, coordenador médico do SAMU de Guarulhos, e nós trouxemos esse bate-papo sobre trânsito e saúde. Então, precisamos de saúde no trânsito, então, o médico aqui do lado, para ajudar aí a gente a falar um pouquinho de saúde no trânsito, que nós estamos precisando, Vou pedir aí para o Dr. Helder se apresentar, e depois, posteriormente, a gente vai apresentar nossos convidados. Por favor, Helder. Bom dia a todos os colegas aqui, é um prazer estar aqui com vocês e tocar nesse assunto tão relevante, que não só no mês em si, mas durante todo o decorrer do ano ele deve ser feito. Então vamos discutir um pouquinho aqui, vamos levantar algumas questões, acho que vai ser muito produtivo. Legal, Helder. Importante a gente ressaltar que nós fazemos também a gestão do Grupo de Segurança Viária da cidade aqui de Guarulhos, Trânsito e Saúde, Helder? Exatamente. Então tem que estar Trânsito e Saúde junto. Porque a problemática do trânsito, a conta está chegando na saúde. Sim. Então, por isso a gente tem que estar unidos aí, unindo forças para reduzir esses números aí e salvar vidas. Considerando que o bem maior é a vida, né? É isso. Então, estamos juntos nessa. Com certeza. E hoje nós estamos aqui com esse tema forte aí do Maio Amarelo e o tema nacional que é desacelere, seu bem maior é a vida, porque a vida é o que a gente luta todos os dias, É para salvar vidas. Então, não é só na saúde que eles salvam vidas, no trânsito a gente também pode salvar muitas vidas, doutor? Muito. Então, nós estamos lutando por isso. A prevenção é essencial. É isso. E nossos convidados estão aqui para a gente falar um pouquinho desse tema, Eu vou apresentar aqui, primeiramente, a doutora Áurea, delegada da Polícia Civil, Trabalhou um tempo bom aqui conosco em Guarulhos, em diversas ações. Doutora, vou pedir para a senhora se apresentar, dar uma saudação aí aos nossos ouvintes, falar um pouquinho, desse trabalho, quanto tempo a senhora está na Polícia Civil. Bom dia a todos, bom dia aos integrantes do nosso grupo de segurança viária, ao doutor Frederico, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Áurea, eu sou delegada de polícia, estou na Polícia Civil há 37 anos e fiquei 4 anos aqui em Guarulhos. Trabalhei na DISE, que é repressão a entorpecentes, e no núcleo de roubo de cargas, em relação a cargas. E fiz parte do grupo de segurança viária. Foi quando eu comecei a conhecer o trânsito de Guarulhos. Eu tenho muito carinho por esse grupo e para mim é uma honra estar aqui. Atualmente eu sou titular do 10º Distrito Policial em São Paulo, que é Penha de França. Pegamos uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes e estamos com outro trabalho, mas a segurança é sempre muito importante. Então, para mim é um prazer. E vamos ver se eu consigo estar à altura de todos vocês hoje aqui. Ela é modesta. Esqueci de falar. Muito modesta, Quem não a conhece, aqui te conta. É verdade. Nós temos aqui também o presidente do CETRAN São Paulo, Dr. Frederico Pierrotti, especialista aí em Direito em Trânsito. Por favor, Frederico. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores, aos ouvintes. Uma satisfação participar desse podcast. Acho que tem uma conversa aqui, uma convergência, Saúde, segurança, a segurança pública, a segurança viária. Acho que esse trio aí tem muito para contribuir com informações, com esclarecimentos à sociedade. Eu sou advogado, estou licenciado, sou advogado há alguns anos, há mais de 20, mas eu estou no Estado desde 2012, e como presidente do Conselho Estadual de Trânsito desde o final de 2014. Estamos no 6º mandato e do primeiro mandato até esse, o que a gente tem feito foi sair um pouco do espectro do julgamento de recursos administrativos para que a gente possa participar da elaboração das políticas públicas, procurar acompanhar essa evolução
entender um pouco o movimento das pessoas para que a gente possa sugerir medidas de prevenção, medidas de ostensividade na fiscalização, para a gente reverter esse cenário aí bem difícil. Legal, legal. Frederico, é importante falar, faço parte aí desse nobre conselho recente, né? Sou nova lá, mas imagina, Sim. aprendemos muito, grandes nomes, grandes conselheiros, assim, de muitos anos lá, né? E essa evolução, essa mudança do olhar do CETRAN, né? Que não só julga a segunda instância de multas, né? De recursos de multa de infrações, mas ela também tem esse olhar preventivo. Né? Hoje está atuando de outra forma, né? Em outras esferas aí, né? Eu já passei por vários governos aí, mas a atual gestão no governo do estado tem priorizado a segurança viária, né? Nós vamos ter oportunidade aqui até de tocar num tema, uma novidade. O Detran hoje possui uma diretoria de segurança viária, quer dizer, especialistas do Brasil todo procurando entender e elaborar um plano estadual de trânsito no âmbito do Sistema Estadual de Trânsito. O Sistran foi idealizado por nós e desde o ano passado foi editado um decreto para que Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Meio Ambiente, Pessoa com Deficiência, Educação, somos 20 secretarias, entre secretarias e entidades, que são membros natos, e no âmbito do Sistran a gente espera levar uma política pública para o estado todo. A gente tem o estado, o Detran já tem um programa importante, que é o InfoSiga, que é um programa que procura mapear, né, os óbitos dos sinistros decorrentes de trânsito, e isso houve um aporte de 9 milhões de reais para que a gente consiga evoluir com esse trabalho e entregar para os municípios dados sensíveis, estatísticas, né, nas áreas, para que os municípios possam corrigir uma via, atuar preventivamente, fiscalizar um pouco mais onde tem determinado número de sinistros, né? Então, legal. Isso sem mencionar ali o próprio programa Respeito à Vida, que é um programa o infrator acaba alimentando essa política. Então, o infrator, a multa de trânsito, ela acaba sendo revertida para convênios com os municípios para que sejam feitas intervenções do viário, ações educativas. Nós vamos ter tem agora algo que vai ser bem importante aí com a saúde, criação de helipontos, né? A gente tem todo um trabalho sendo estudado, melhoria de um centro de traumatologia. Então a gente teve uma aproximação bem boa da Secretaria de Saúde do Estado e da própria Secretaria de Educação. Acho que sem educação nós não vamos corrigir nada. Então, para o adulto que não quiser, que não quiser aprender, a gente tem que fiscalizar e ser efetivo no processamento dos recursos, garantir que seja punido, respeitado obviamente o direito aí à defesa, contraditório, mas temos que apertar um pouco no que diz respeito à falta de conscientização. Acho que essa palavra deve ser muito dita aqui. Mudança de comportamento, né? Eu acho que tem tudo isso. Já veio outro tema aí que a gente pode trazer um pódio sobre isso também, exatamente, né? Eu acho que a gente pode já puxar esse Vamos gancho agregar. depois. Gestão de dados, é legal que o presidente Frederico falou, porque nós temos também nosso Observatório Municipal de Segurança Viária, a qual hoje a principal fonte de dados é o InfoSiga, que a gente trabalha, a doutora sabe disso, né? Nas reuniões de segurança viária mensalmente, né, doutora Helder? A gente traz esses dados, inclusive os resultados isso, do próprio SAMU, junto com a Secretaria da Saúde, através das unidades hospitalares, associado mais a esses dados sensíveis fornecidos também, né? Não, é legal. Vai ser um próximo podcast. Essa questão, esse avanço do InfoSiga, né? Ele é algo que... O InfoSiga já é uma referência no país. Nós não temos nenhum estado que tem essa forma de dados, essa apresentação dos dados. Então, são dados cruzados aí com a Polícia Civil, tem vários mecanismos que
E hoje, até com a inteligência artificial, a gente passa por uma evolução que vai a favor da vida. Então, nós temos que utilizar o que existe para priorizar, né? Acredito até então que outros estados possam se dirigir até vocês para pegar a maneira como se conduz o Impossiga. Nós já apresentamos esses dados, né? Já apresentamos, inclusive, para a Secretaria Nacional de Trânsito a forma como é feita. Nós temos um pouco de dificuldade nessa concepção dos dados, porque cada estado tem uma forma. Sim. Não existe um padrão. Não existe um padrão, infelizmente não tem um padrão. A gente tem uma questão de autonomia dos estados e municípios na concepção aí dos seus trabalhos, mas algumas coisas eu entendo que a gente deveria ser mais taxativo, e nesse momento eu entendo que acho que vale o esforço dos governos para que seja replicada essa parte. E de forma não onerosa a estados, a municípios, a gente precisa ter uma base de dados para poder trabalhar. Sim. A gente não tem uma estatística. A gente sabe que tem a lei de proteção de dados, mas a gente também tem muito aquele meus dados, minha vida, né? Então a gente precisa abrir um pouquinho mais isso dentro dessas instituições, através dessa integração, para que realmente os municípios consigam ter uma base forte para atuar. Então esse é um diferencial que a gente vê aí no estado de São Paulo mesmo. Mas há um respeito, né, em relação aos dados. Sim. Os dados, a gente quer a massa desse dado. Sim. A gente quer entender. E acho que analisar, estudar ele. E vai passar por a gente vai poder, né, no futuro, passar por uma leitura da vida desse condutor. Exato. Sabendo se ele passou por um médico, por um psicólogo, sabendo se aquele profissional dele, né? Tem de fato aptidão, se conseguiu extrair ali informações durante o exame do próprio centro de formação. Sim. E aí a estatística é um mundo à parte. E a gente vai conseguir, a partir disso, elaborar aí estudos. Acho que tem muita coisa boa pela frente. É verdade. Vamos lá, vamos trazer esse enfoque aí do Maio Amarelo. Nós trouxemos aí, Helder, né, algumas pautas para a gente discutir. Sim. Então, dentre elas, a primeira, nós gostaríamos de falar sobre a alcoolemia, né? Nós temos, infelizmente, né, muitas mídias aí noticiando pessoas que, infelizmente, vêm ingerindo bebida alcoólica, com grande excesso, inclusive, e pegando seus veículos e tirando vida de pessoas aí que estavam na calçada, que estavam atravessando numa faixa pedestre, e muitos, inclusive, na frente da sua residência. Temos caso recente de um senhor de idade também, que acabou de deixar a neta, né, para subir num ônibus, e aí ele lá, infelizmente, perdeu sua vida, uma pessoa que possivelmente estava embriagada. Tivemos vários outros casos. Mas, doutora Áurea, fala um pouquinho para nós como funciona isso. Então, o condutor, ele foi abordado numa blitz, e foi detectado um índice de alcoolemia acima do 0,34, um índice criminal, né? Ele é apresentado na delegacia, ou até mesmo um sinistro de trânsito. Sim. Porque sinistro, gente, só para pausar um pouquinho, acidente e sinistro. Acidente a gente entende, quando acontece alguma coisa em casa, poxa, caiu ali, desculpa, foi um acidente. Então, tipo assim, não foi por querer, não tive a intenção, nunca imaginei que aquilo iria acontecer. Então, mudou essa nomenclatura no trânsito, são sinistros de trânsito. Por quê? Porque 96% já foi diagnosticado que poderia ter sido evitado. São falhas humanas. É imprudência, é negligência, é imperícia. Não foi por acaso, né, Não foi por acaso. Exatamente. Não é? Então, assim, da gente ressaltar essa palavra, o sinistro de trânsito. Então, aconteceu um sinistro de trânsito também, e esse condutor foi apresentado também na Polícia Civil, porque foi detectado um índice ali de embriaguez, de alcoolemia, ou até mesmo não foi detectado através do equipamento, conhecido como bafômetro, mas o etilômetro, mas através de sinais que o próprio agente fiscalizador detectou ali e falou, não, sem condição, né? É apresentado na delegacia. Como isso funciona? O que acontece lá no âmbito da Polícia Civil, doutora? Então, eu gostaria de fazer uma prévia sobre esse crime, antes de explicar exatamente, de responder a sua pergunta de uma forma direta. O que as pessoas não entendem é que o crime de embriaguez ao volante é um crime de mera conduta. Bebeu, pegou a direção, você já está praticando crime. Porque o que acontece na maioria das vezes? A pessoa fala, mas eu estava dirigindo direitinho, eu não causei nenhum acidente. Não, é um crime que a gente chama de crime de mera conduta. Desculpe, doutora, sinistro, não causou nenhum sinistro de trânsito. Exatamente, não causou nenhum sinistro de trânsito. Mesmo porque caso
ocasione um sinistro de trânsito, não será o crime de embriaguez ao volante, sim serão qualificadoras ou da lesão corporal culposa ou do homicídio culposo. Então, é a primeira coisa que as pessoas não entendem no meu ponto de vista. Agora, apresentada a ocorrência, como não tem outra forma de aferir, geralmente é um crime que só é constatado mediante blitz. Então, não tem outro jeito. Ou ocasionou um acidente e vai ter as forças de segurança pública para levar até a delegacia, ou então por meio de blitz. Configurou alcoolemia, a pessoa é presa em flagrante, porque ela está em flagrante de delito, ela está cometendo o delito de estar alcoolizado. E ali é um crime afiançável. Tá. Então, a pessoa ela paga a fiança e ela vai responder em liberdade. Existe um valor, doutora? Desculpa, não, dessa fiança, quem determina lá é a autoridade policial, somos nós. Então, tá como que você afere uma fiança? Você afere pela condição econômica do preso. Tá certo. E também a forma, se ele está muito alcoolizado, menos alcoolizado, mas via de regra tem a ver com a situação econômica do que a gente pode chamar de preso, né? Porque ele está preso. Tá. E outra coisa, não é só no bafômetro que a gente pode aferir, como também, muito importante, a narrativa dos policiais. Se eles conduzirem e falar, olha, ele está alcoolizado por quê? Odor etílico, a fala cambaleante, né? Os sinais, né? Tudo isso são sinais que configura e a gente prende em flagrante delito. Previsto em lei. Previsto em lei, Importante. Com certeza, previsto em lei. Então, a princípio, o crime por si só dirigiu, bebeu, pegou o volante, a pessoa está cometendo crime. Legal. E nesses casos de quando há um sinistro de trânsito, e aí foi detectada essa embriaguez do condutor, e tem muita aquela discussão, é culposo, é doloso, como que define isso, né? E qual a diferença? Para os nossos ouvintes saber, qual a diferença do crime ali, culposo e o doloso, nesse caso da embriaguez ao volante? Bom, crime culposo é quando você pratica por imprudência, negligência e imperícia. E é um crime, embora grave, ele é de menor amplitude do que um crime doloso. O crime doloso é aquele que você tem a vontade ou assume o risco de ocasionar o resultado. No sinistro de trânsito, que as pessoas estão embriagadas, há correntes, não é uma posição majoritária, mas há correntes que diz que a pessoa ela se coloca numa situação de ocasionar um sinistro de trânsito. Então, ela entraria no crime doloso. Bom, mas qual é a diferença? Eu estou respondendo um homicídio culposo e um doloso. O doloso você vai a júri. E o crime doloso, você vai sim cumprir pena em cadeia, diferente do culposo. Então, essa é a grande diferença. Mas, depois eu acho que a gente pode até entrar nesse assunto, às vezes a pessoa ocasiona um sinistro, a outra parte vem a falecer, evolui para o óbito, sim ou não, mas enfim, você responde pelo crime de homicídio culposo e você acha que está tudo bem. Não, não está. Não está porque, afora as consequências penais, nós temos as consequências civis que são bem pesadas para quem ocasiona sinistro de trânsito. Importante falar, né, doutora? Sim. As pessoas assistem a reportagem e falam, aí, ficou impune. Isso, saiu pela porta da frente, mas sai por onde, né? A boa educação manda entrar e sair pela mesma porta, né? E a lei prevê isso. Sim, exatamente. E então, eu não sei mais para frente se a gente vai continuar falando sobre crimes de trânsito, mas podemos falar sobre as consequências civis que são bem graves. Legal. Bem interessante essa colocação, porque existe muito... Fala um pouquinho também, voltado nesse tema da Blitz, com relação à recusa de submeter-se, então, ao teste. É um direito tanto que depois a lei ela veio complementar com a prova testemunhal. Por quê? As pessoas, todo mundo se recusava. Porque a maioria, de certo, que estava alcoolizada, eu entendo que a pessoa que se recusa a passar pelo bafômetro, ela está alcoolizada. E a lei acaba... Quem não deve não teme, né? Exatamente. Não vai ter consequências
criminais, a princípio, mas tem as outras consequências da própria lei. E eu penso, a pessoa que se recusa, porque no fundo você, o bafômetro, vai fazer prova a seu favor. Eu já fui parada de viatura descaracterizada, e eu fiz o bafômetro. Legal. Eu fiz o bafômetro, que eu acho que a gente tem que dar o exemplo. Sim, com certeza. Com Ótima certeza. colocação, doutora. Acho que o doutor Frederico pode falar um pouquinho, né, Helder, para nós também? Isso, doutor Frederico. Bom, a gente sabe que todo mundo também tem direito, né, a buscar um recurso, né, desde que é autuado. Então, imagina o número de recursos que devam chegar até vocês lá, né? Quais são os argumentos que as pessoas utilizam, no caso, quando é um recurso voltado para a alcoolemia? Bom, Vamos assim, até falando um pouquinho da saúde, né? O diabético, por exemplo, que ele pode exalar um hálito semelhante a um alcoólico, ou pequenas coisas como um bombom de licor, algo relacionado que tem até uma baixa quantidade de álcool. vamos lá. Acho que são 2 momentos ali, né? 3 momentos, queria separar. Primeiro, em relação à recusa. Eu acho que o ponto central, e acho que falta um pouco na nossa sociedade, é reconhecer que nós vivemos em sociedade. Que a via é de todos, não é de ninguém, é de todos. E que eu tenho que ter respeito por todos aqueles que estão trafegando. A legislação já reconheceu que o Supremo, aliás, pacificou esse tema, 1079, no que diz respeito à infração da recusa. Porque muitos questionavam sobre ser um direito constitucional, invocando o Pacto de San José da Costa Rica. O pacto, ele também traz obrigações. Eu nunca vi nenhuma defesa apresentada colocar o tópico da parte das obrigações. Aliás, acho que é uma sugestão. Embora a gente tenha um enunciado no CETRAN, né, os enunciados são para que a gente possa invocá-los e julgar mais processos, certo? Não preciso ficar discutindo, repisando julgamentos que nós já decidimos. E um dos enunciados trata exatamente da questão da recusa. Nessa questão, a maioria dos recorrentes simplesmente querem desprestigiar ou desconsiderar, ou às vezes informar que poderia fazer o teste de outra forma, poderia tirar sangue, poderia ter feito um teste ali de sobriedade para caminhar, alguma coisa nesse sentido. Mas a legislação ela é específica e o etilômetro é a medida eleita para constatação. Então, diante disso, nossos recursos julgados no CETRAN, hoje eu arrisco dizer que mais de 80% dos recursos envolvendo alcoolemia diz respeito à recusa ao teste. O cidadão ele acaba não fazendo o teste porque tem medo do crime de trânsito, né? Ele liga para um amigo e fala, não, recusa, viu? Não sopra não. E como se a maior das penalidades ali, ou o maior risco, fosse ser flagrado numa alcoolemia. As pessoas às vezes desprezam o fato de que ela pode se envolver num sinistro, pode matar e pode morrer. Sim. Pode matar uma pessoa que está com ela, um ente querido. E aí a doutora e o senhor também, o doutor também vai nos informar o efeito devastador que se tem na vida das pessoas. Porque uma coisa é o custo econômico. Agora, e o custo social disso? Eu conheço vários exemplos, conheço pessoas que montaram ONGs em relação a tragédias que já viveram, e eu já ouvi de uma delas, que é a Cristiane Iared, que foi deputada pelo Paraná,
que assim, o efeito é devastador. É não tirar da cabeça. Eu trabalho, vou sair para tomar um café, vem a lembrança. Ela perdeu um filho, tragicamente, em Curitiba. Um caso bem impactante, inclusive. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, os ditos, né, as desculpas, né, os mitos. Né? Floral de bar, pão, enxaguante bucal, licor, bombom de licor. A polícia, a fiscalização, se alguém tiver tido a coincidência de ter acabado de escovar o dente, desceu, virou a esquina e deu de cara com a blitz, né? Mesmo que seja 1h30 da manhã, 2 horas, que é um horário comum, né? Um horário comum da gente escovar o dente e sair de casa, com certeza. Você pega o auto de infração, você olha horário, 11h30, meia-noite e meia na sexta para o sábado. Gente, os dados aqui, a gente falava de dados, os dados demonstram o maior número de ocorridos de sinistro está ali, ó. Né? Então, de posse dessa alegação, o policial vai falar para ele, então, é um enxaguante? Então tá bom, o senhor fica aí 10 minutinhos, toma uma água e nós vamos colher o exame seu. Eles se recusam. Por quê? Porque eles sabem, não adianta você tomar Coca-Cola, leite. Eu lembro que refrigerante em si, né, mas leite. Durante muito tempo as pessoas falavam, você tem que tomar leite, vinagre. Os mitos, né? A pessoa vai ser presa, né? Vai ser preso, porque ainda vai arrancar um litro de vinagre ali na frente. Tá doido, esse cara não pode. Enfim. Mas são mitos, né? Nós já fizemos teste no conselho com um floral de bar. E nós colocamos floral, passa 10 minutos, não tem mais nada. Porque esse álcool que fica aí, desses do enxaguante, né? Ele acaba exalando e some. E quando o ar que o etilômetro pega, é o ar que vem, né? De dentro, por isso que o policial, o agente, fala, pode assoprar, não vai cair, né? Não. E a pessoa fica assim, não migué, né, para poder... Ele fala, não, pode assoprar, meu amigo, pode assoprar. Então, assim, a gente acaba brincando, eu às vezes dou risada em relação a isso, porque me chama a atenção o fato das pessoas, ainda assim, diante do número de óbitos, ainda invocar uma condição dessa, ainda que, se eu apresentar isso para uma pessoa com discernimento médio, ele vai falar, não tem cabimento. E subestima a capacidade dos conselheiros, né? Porque quando você coloca isso, até para falar um pouquinho, Frederico, o conselho ele é composto de diversos profissionais de diversas áreas, inclusive médicos. Tem médicos, tem psicólogos, a Polícia Civil está lá, a Polícia Militar está lá, saúde. Então, é o princípio tripartite, então tem a sociedade, tem o poder público, tem os municípios estão representados lá. Então, a gente acaba, às vezes uma pessoa acaba fazendo um recurso mais elaborado ali, acaba invocando até questões da área médica, o recurso a gente é debatido com os médicos. Tem especialização nessa área. Entendi. E que vão lá e falam, olha, esse tipo de lesão, às vezes aparece ali um recurso ou outro falando que a pessoa sofreu um sinistro e ficou com o maxilar ali, a boca impedido, né? Impedindo que ele fizesse o exame. E os médicos falam, a gente vai atrás do prontuário, os colegas da Polícia Civil vão atrás. Eu acho até que é de desconhecimento da maioria da população que existe essa equipe multidisciplinar, esse conselho todo, né? Constituído de profissionais específicos para cada momento de cada alegação que acontece por ali, né? Mais do que isso, acho que tem uma questão aí de mito mesmo, de achar que os recursos são jogados para cima e ninguém lê. Só quem verifica, quem participa só nós estamos lá, né? Sabe que tem um trabalho hercúleo ali. E nós temos, é o único conselho estadual que tem essa dinâmica. Desde março de 2020, nós realizamos o nosso julgamento ao vivo e transmitimos ele pelo canal do CETRAN no YouTube. A partir das 9 horas, toda terça,
Amanhã, por conta dos eventos aí do Maio Amarelo, nós não teremos, mas será na quarta, 9 horas da manhã. Nós estamos lá, a gente debate, fala, olha, não é isso, essa situação não está prevista, o recurso, às vezes, a pessoa não tem má fé na elaboração do recurso, mas ela desconhece da lei. Sim. Né? Nós temos um caso, acho que é emblemático, é a questão envolvendo velocidade, ou envolvendo o avanço do farol vermelho. Ah, legal. Eles tema simplesmente vão... olha, eu passei pelo semáforo vermelho, mas tinha uma pessoa passando mal comigo. Mas eu fui socorrer e passei. Junta mesmo, prontuário, atendimento. A gente não está duvidando que ele possa ter socorrido. Mas a questão é que avança o sinal vermelho, a parte que está na sua vez, às vezes está distraído. Porque está olhando ali que está na sua vez de passar, na sua preferência, e o resultado é muito pior. Né? Isso pode causar um evento muito maior, com dano muito maior, extensivo. Legal, foi legal, Frederico, você trazer esse tema da velocidade. É o tema, né, desacelere, né, seu bem maior é a vida. Então, as pessoas, não só condutores também, a gente sabe que a velocidade, ela é uma grande causa do agravamento, né, das vítimas, né, a gente vê as fatalidades acontecendo mais, a gente até vê uma redução do sinistro de trânsito, mas a gente vê a fatalidade está maior. O número de óbitos tem crescido, né? A gravidade, por conta do quê? O excesso de velocidade, né? Isso no condutor. Mas a gente também tem aquele da pessoa como em si, a gente está muito no automático, né? Sim. Hoje em dia nós estamos vivendo no automático